Bom, pessoal, então, ótimo, obrigado. Nós vimos que a coluna vertebral tem diversas articulações, existem duas mais importantes que estão presentes nos três principais segmentos da coluna vertebral, cervical, torácica e lombar, que são as intervertebrais, localizadas mais anteriormente, compostas pelos corpos vertebrais e pelos discos intervertebrais, e as interfacetárias, também chamadas de zigoapofisárias, localizadas mais posteriormente. Enquanto as intervertebrais são articulações cartilaginosas, são anfiartroses, têm menos mobilidade, estão mais relacionadas à sustentação de peso, né, estabilidade do tronco e absorção de choque e impacto, essas mais posteriores, as interfacetárias, são sinoviais, são as que fazem movimento para valer na coluna vertebral. Aí eu falei de algumas outras articulações da coluna cervical, da coluna torácica, né, que são específicas da cervical, da torácica, como, por exemplo, a atlanto-occipital, a atlanto-axial e as articulações oncovertebrais, que são as articulações de Luschka, essas presentes na cervical, só na cervical. E na torácica tem as articulações costovertebrais e costotransversais. As costelas se articulam tanto com o processo transverso quanto com o corpo da vértebra, formando duas articulações, costotransversal, costovertebral, respectivamente. Nessas articulações é que ocorrem os movimentos das costelas, chamado movimento em alça de balde, né? Que é essa movimentação que as costelas realizam durante a respiração, né? Quando inspiramos, quando expiramos, as costelas se movimentam, existe essa expansão torácica graças aos movimentos das costovertebrais e costotransversais. Então, acho que a gente tinha parado por aí. Ligamentos. Vamos começar pelo mais anterior. Ligamento muito longo e é considerado um dos mais resistentes do corpo. É o LLA. Ligamento, eu vou digitando aqui, tá? Ligamento longitudinal. Peraí que eu digitei errado. Ligamento longitudinal anterior. Tá? Esse é o primeiro ligamento da coluna vertebral. Como o nome indica, ele está localizado na frente da coluna vertebral. Ele passa na frente dos corpos vertebrais, cervicais, torácicos, lombares. É um ligamento só, olha como ele é longo, né? Ele começa aqui em cima, na cervical alta, e vem descendo na frente da coluna vertebral, na frente dos corpos vertebrais, dos discos intervertebrais. Continua descendo, né? Por isso longitudinal, né? Porque ele desce assim, ao longo da coluna vertebral. Ele não está assim, transversalmente, né? Ele está seguindo esse sentido longitudinal da coluna vertebral. Então, ele passa pela cervical, passa na frente da torácica, passa na frente da lombar e só vai se inserir lá na frente do sacro. É um ligamento só. Olha como ele é longo, né? E ele é considerado um dos ligamentos mais fortes do corpo todo. O LLA, que é o ligamento longitudinal anterior, e o LLP, ligamento longitudinal posterior, estão entre os ligamentos mais fortes do corpo. Junto com eles, nós temos os ligamentos do quadril, aqueles capsulares, ilho femoral, pubo femoral, isco femoral. Esses 5 ligamentos são considerados os mais fortes do corpo. Então, esses dois da coluna, LLA e LLP, né, longitudinal anterior e longitudinal posterior, respectivamente, mais esses 3 ligamentos do quadril são os 5 ligamentos mais resistentes à tensão do corpo todo. Então, o primeiro ali, ligamento longitudinal anterior. Tá? Agora, ligamento longitudinal posterior. Tá. E como o nome sugere, esse corre ao longo e atrás dos corpos vertebrais e dos discos intervertebrais. Tá? Então, ele está passando atrás, dentro do canal da medula, ele está na frente da medula espinhal, mas ele está posteriormente aos corpos vertebrais e aos discos intervertebrais. Assim como o seu irmão, o ligamento longitudinal anterior, ele também é muito longo, ele passa nos 3 principais segmentos da coluna vertebral. Ele sai da cervical alta também, ele vai passando atrás dos corpos, dos discos intervertebrais cervicais, torácicos e lombares. Então é tão grande, tão longo quanto o ligamento longitudinal anterior. Agora eles têm funções diferentes, né? Enquanto o longitudinal anterior está mais aqui na frente, eu estou apontando aqui, gente, mas claro, lá na coluna vertebral, né?
Mas como ele está localizado mais anteriormente, ele tem a função de restringir a extensão do tronco. Quando se estende o tronco, se joga o tronco para trás, esses tecidos moles mais anteriores são alongados, são distendidos. Inclusive o ligamento longitudinal anterior. Então, enquanto o LLA está aqui na frente restringindo a extensão, o LLP não está mais lá atrás e com isso ele restringe a flexão. Quando fazemos esse movimento de enrolamento, esse movimento para frente, colocamos em tensão, alongamos os tecidos moles mais posteriores do tronco, inclusive o ligamento longitudinal posterior. Tá? São muito fortes e eles estão ali ajudando a estabilizar as articulações intervertebrais. Um deles está na frente, passando na frente das intervertebrais, ou está passando atrás das intervertebrais. Então, claro que eles têm essa função de dar sustentação à coluna, dar sustentação para as articulações intervertebrais mais especificamente. Certinho? Tá. Outro ligamento da coluna. Ligamento amarelo. Também conhecido como flavum. Ligamento flavum. Em livros mais antigos, vocês devem encontrar ligamento flavum. Em livros mais novos, de anatomia, de cinesiologia, vocês devem encontrar como ligamento amarelo. Tá? Flavum nada mais é do que amarelo em latim. E flavum significa amarelo, né? Então, quem tem nome Flávio, Flávia, tem amarelo no nome, né? Flávio significa um homem amarelado. Flávia significa uma mulher amarelada, né? Flávio, então, tem origem em flavum, que é amarelo em latim. Esse ligamento da coluna vertebral está localizado dentro do canal medular, só que mais posteriormente à medula espinhal. Enquanto o LLP está localizado na frente da medula espinhal, dentro do canal da medula, mas na frente da medula espinhal, o ligamento longitudinal posterior está atrás da medula espinhal, onde ficam as lâminas. Lembram das lâminas? Lâmina e pedículo são aquelas duas estruturas que formam aquele arco vertebral, aquele arco que tem atrás da vértebra. Aquele ali é o arco vertebral. É formado por pedículo, o pedículo localizado mais na frente e as lâminas localizadas mais atrás. O ligamento amarelo está preso na frente das lâminas. Está dentro do canal da medula, atrás da medula, colado na frente das lâminas. Então, esse é o ligamento amarelo. Agora, outro ligamento muito grande, longo, chamado supraespinhal. Então, existe o músculo supraespinhal do ombro, integrante do manguito rotador, e na coluna existe o ligamento supraespinhal. Esse é bem posterior, ele vai passando atrás dos processos espinhosos. É um só, também muito longo, é tão longo quanto os longitudinais anterior e posterior. Chama supraespinhal. Ele vai passando atrás dos processos espinhosos, cervicais, torácicos, lombares. Se você fizer isso aqui, uma flexão cervical, e realizar uma palpação entre dois processos espinhosos cervicais, você acha dois processos espinhosos quaisquer. Com o pescoço flexionado e faz uma palpação entre eles, você vai sentir que existe uma corda, que existe um cordãozinho ligando esses dois processos espinhosos. Você está palpando o ligamento supraespinhal. Ele é mais superficial, né? Ele está atrás dos processos espinhosos. Os processos espinhosos são mais superficiais, né, na coluna vertebral. Uma das poucas partes palpáveis de uma vértebra é processo espinhoso. E esse ligamento supraespinhal é um só, muito longo, passa atrás dos processos espinhosos. Então, é possível palpar o ligamento supraespinhal. E, gente, a regra é a seguinte: todo ligamento mais posterior, que está localizado mais atrás na coluna vertebral, e é o caso do supraespinhal, restringe o movimento de flexão. Quando eu faço flexão, eu encurto o que está aqui na frente e alongo o que está lá atrás. Então, esses ligamentos mais posteriores, claro, cada um tem as suas funções, né? Mas, como um todo, esses ligamentos mais posteriores restringem o movimento de flexão. Na flexão, os ligamentos mais posteriores são alongados, então uma das funções destes ligamentos mais posteriores é restringir a flexão. Certo? E como eu tinha dito, né, o que está localizado mais aqui na frente é tensionado com a extensão, então esses tecidos moles, inclusive ligamento longitudinal anterior,
estruturas localizadas à frente das vértebras, mais anteriormente às vértebras, à coluna vertebral, são estruturas que restringem o movimento de extensão. Eu acho que isso aqui é tranquilo para vocês, né? Os tecidos moles mais anteriores restringem a extensão e os tecidos moles mais posteriores restringem a flexão, porque são alongados com a flexão. Então, a função destes tecidos moles mais posteriores é restringir a flexão. Tá bom? Aí, digamos que aqui nós temos dois processos espinhosos. Tá? Processo espinhoso pode ser de uma vértebra cervical, torácica ou lombar, tanto faz. E aqui outro processo espinhoso, lá atrás. Passando aqui atrás, né, dos processos espinhosos, está o ligamento supraespinhal. Mas ligando aqui assim, dois processos espinhosos, nós temos um ligamento interespinhoso. Então, é o próximo. Interespinhoso ou interespinhal, tanto faz. Então, são coisas diferentes, tá? Se esses aqui fossem dois processos espinhosos, cervicais, torácicos, lombares, tanto faz, tá? Porque esses dois ligamentos aparecem tanto na cervical, quanto na torácica, quanto na lombar. Passando aqui atrás, o ligamento supraespinhal. E ligando aqui assim, dois processos espinhosos saindo da face inferior do de cima, chegando na face superior do de baixo, aqui assim, nós temos um ligamento interespinhoso. Então, enquanto o supraespinhal é um só, que passa atrás de todos os processos espinhosos, existem vários ligamentos interespinhosos. Porque aqui tem um... Aí, entre esse processo espinhoso e o processo espinhoso de cima, aqui nós vamos ter outro interespinhoso e assim sucessivamente. Então, são vários. Eu coloquei no singular interespinhoso, mas deveria ter colocado no plural, né? Interespinhosos, porque não é um só. Tá? São vários interespinhosos. Entre dois processos espinhosos, ligando a face inferior de um, a face superior do outro processo espinhoso. Então, a cada dois processos espinhosos, nós temos um ligamento interespinhoso. Portanto, são vários ligamentos interespinhosos. A mesma coisa vale para processos transversos. Os processos transversos estão assim, né? Nós temos ligando dois, aqui mais lateralmente, os espinhosos laterais e aqui dois processos transversos, mais lateralmente na coluna, cervical, torácica, lombar. Ligando dois processos transversos agora, saindo da face inferior desse, chegando na face superior desse, nós temos um ligamento intertransversal, ou intertransversário, tanto faz. Aí, como são vários processos transversos, então são muitos os ligamentos intertransversais. Tá. Isso. Ok? Tá. Estão me pedindo para repetir a localização do interespinhoso. O interespinhoso está entre dois processos espinhosos. Ele sai de baixo do processo espinhoso de cima, né, da vértebra de cima, e chega na parte superior do processo espinhoso da vértebra de baixo. Então, aqui nós temos dois processos espinhosos. Ligando estes dois processos espinhosos aqui, ó, inferiormente e superiormente, nós temos um ligamento interespinhoso. E ligamentos intertransversais ou intertransversais. É a mesma coisa, só que ligando dois processos transversos. Não, Stephanie, são curtinhos, tá? Porque aí são vários. Então, ó, digamos que aqui nós temos três processos espinhosos, tá? Então, vai ter um interespinhoso aqui assim, outro interespinhoso aqui assim, vai ter outro aqui assim, vai ter outro aqui assim. Então, os interespinhosos, os intertransversais, são curtos. É porque são vários. Não é um só que vem passando por tudo, como o supraespinhal, como o longitudinal anterior e longitudinal posterior. Aí esses são enormes, né? Esses correspondem a um só, descendo por toda a coluna vertebral. Já interespinhosos e intertransversais, aí são vários. Porque é um pequenininho ligando dois espinhosos ou ligando dois processos transversos. Ok. Tá, e gente, aí eu vou colocar os nomes de alguns ligamentos aqui que são específicos da cervical, são específicos da coluna lombar. Esses que eu mencionei estão presentes em toda a coluna vertebral, tá? Pelo menos naqueles três grandes segmentos da coluna vertebral, cervical, torácica e lombar. Agora tem uns que só ocorrem na cervical, como por exemplo o ligamento
nucal, o ligamento apical, o ligamento alar, o ligamento transverso do atlas. Esses existem na cervical, tá? São ligamentos presentes na coluna cervical, só cervical. Tem um que está na coluna lombar, ele sai dos processos transversos. Pensem comigo aí, tá? Processos transversos de L4 e L5. Então, é um ligamento que sai dos dois últimos processos transversos lombares. E a inserção desse ligamento é no ilíaco. Então, o nome desse ligamento é ilio lombar. Ele é um importante estabilizador da lombar baixa, um local frequentemente lesado, né? Bastante comum lesão, doença na lombar baixa, a gente já conversou bastante sobre isso. Bastante mobilidade associada a muita descarga de peso. Essa combinação é bombástica, por mau sentido, né? Muita mobilidade, em geral, as lesões acontecem nas articulações que têm maior mobilidade. São aquelas que têm mais estresse mecânico, que sofrem mais estresse mecânico e, portanto, estão mais propensas aos sintomas, às lesões, às doenças, às disfunções. E como se não bastasse, muita descarga de peso. Certo? Então, tá bom. Gente, como todo bom ligamento, né, estes ligamentos da coluna, eles estão na coluna vertebral a fim de, basicamente, estabilizar a coluna, estabilizar as articulações da coluna vertebral e restringir movimento. Por falar em movimento, posso mudar de assunto? Por falar em movimento, quais são os movimentos realizados pela cervical, pela torácica, pela lombar? Esses três segmentos fazem os mesmos 6 movimentos. Como é que chama esse movimento aqui? Ó? Eu estou fazendo na cervical, mas eu tenho estes mesmos movimentos que eu estou demonstrando na cervical, na torácica e na lombar. Tá? Claro, aí tem segmento que faz mais movimento, segmento que faz menos. Tem um segmento que faz mais de um determinado movimento do que outros movimentos. Então, a gente vai discutindo isso devagar, tá? Mas, assim, existem 6 movimentos na cervical, na torácica, na lombar. A torácica tem menos mobilidade do que cervical e lombar. Na torácica, gente, pela presença das costelas, há menor mobilidade. A torácica, ela serve muito mais para proteger do que para se movimentar. Né? A torácica, ela deixa movimento para cima e para baixo. Ela deixa movimento para a cervical, ela deixa para que a lombar se movimente, né? Enquanto ela se movimenta bem menos e se preocupa muito mais em proteger, juntamente com as costelas, juntamente com o externo, né? Juntamente com os ossos da caixa torácica, proteger os órgãos e vísceras abdominais superiores e torácicos, né? Principalmente torácicos, pulmões e coração. Mas a torácica, ela faz os mesmos 6 movimentos, da cervical e da lombar, só que com menos amplitude. A exceção na torácica é a rotação. A rotação é um movimento que tem uma amplitude um pouquinho maior. Tá? A rotação torácica é um movimento um pouco mais amplo do que os demais movimentos. Mas são os mesmos 6 movimentos, cervicais, torácicos, lombares. Eu perguntei para vocês o nome desse movimento, já colocado no chat aqui, flexão. Tá? Então, flexão é o primeiro movimento. Muito bem. Esse aqui, em que a cabeça é jogada para trás, extensão. Então, sim, existe extensão cervical, existe extensão torácica, existe extensão lombar. É porque eu estou sentado aqui, então tá fácil mostrar a extensão cervical. Se eu estivesse de pé, eu conseguiria fazer uma razoável extensão da coluna lombar. Isso, tá? Então, extensão. Então, já foram 2 movimentos. Flexão, que é esse movimento para frente, né, com o tronco, com a coluna vertebral, e extensão, movimento para trás. Esse movimento aqui, inclinação. Esse aqui é inclinação, certo? Para a esquerda, também chamado de flexão lateral à esquerda. E esse aqui é o movimento de inclinação para a direita, também conhecido como flexão lateral para a direita. Então, já foram 4. Faltaram as rotações. Esse movimento aqui, rotação para a esquerda. Gente, no caso da coluna vertebral, né, como se tem apenas uma coluna, não é correto falar rotação medial, rotação lateral, tá? A Rosa colocou
corretamente no chat. Ela colocou rotação para a direita, rotação para a esquerda, tá? Não medial e lateral, né? Interno e externo. Não existe. Como é que seria uma rotação interna do pescoço? Né? E aí tá, é para cá, interna, e para cá é externa, mas qual que é a diferença? Então, como se tem uma coluna apenas, o correto é rotação para esquerda, rotação para a direita. Então, rotação para a direita aqui, rotação para a esquerda aqui, né? Rotação lombar, torácica para a esquerda, rotação torácica lombar para a direita. Então, esses são os 6 movimentos que a coluna vertebral realiza. Flexão, extensão, as inclinações, né, que são 2, à esquerda e à direita, e as rotações, 2 também, à esquerda e à direita. Aí lembrem-se o seguinte, na cervical, quem faz rotação para valer é a cervical alta. Lá onde está a articulação atlantoaxial. A atlantoaxial é a grande responsável pelas rotações cervicais. Os outros movimentos cervicais, as inclinações, flexão e extensão, acontecem principalmente na cervical baixa. Aí, torácica, a gente já viu que tem pouca flexão-extensão, tem pouca inclinação. A torácica faz principalmente rotação, né? Rotações, à esquerda e à direita. E na lombar, à medida que a gente desce na coluna lombar, vai passando aí pela lombar alta, depois lombar baixa, mais para cima na lombar, a gente tem um pouco mais de rotação, porque está muito próximo da torácica, e temos um pouco menos de flexão e extensão. E lá embaixo, na lombar baixa, aí a gente já tem menos rotação e mais flexo e extensão. Aí vocês vão falar, Droga, você não vai falar de inclinação? Inclinação, gente, é movimento que acompanha flexo e extensão. Tá? Inclinação é movimento irmão da flexo e extensão. Então, assim, ó, cervical alta, muita rotação. Cervical baixa, muito dos outros 4 movimentos. Muita flexo e extensão, muita inclinação à esquerda e à direita. Torácica, rotação. Lombar alta, L1, L2, L3, tem uma quantidade boa de rotação, tem um pouco menos de flexo e extensão. E à medida que a gente desce na lombar, chegando na lombar baixa, aí a situação se inverte. Porque quanto mais distante da torácica, menos rotação se tem. Mais flexo e extensão se tem. Então, lombar baixa tem mais flexo e extensão, tem mais inclinação, tem menos rotação. Rotação na lombar, quem faz principalmente é a alta, até mesmo pela proximidade com a coluna torácica. Tá, aí eu queria conversar com vocês sobre restrição de movimento. Vamos conversar sobre restrição da flexo-extensão. Vamos dar uma focada no que restringe o movimento de flexão da coluna vertebral, no que restringe o movimento de extensão da coluna vertebral. Eu vou colocar no chat porque agora vem bastante informação. Então agora, gente, o que eu quero saber é o seguinte. Quando eu faço extensão do tronco, extensão da coluna vertebral, por que chega aqui e para? Por que não passa daqui? Vocês acham que é por alongamento dos tecidos moles mais anteriores ou mais posteriores? Extensão, tá? O movimento que a gente vai analisar agora é extensão. Isso, ó, a Ana acertou lá. Ela colocou que o alongamento dos tecidos moles mais anteriores é o que limita o movimento de extensão do tronco. Então vamos ver o que exatamente acontece durante uma extensão. Que tecidos moles anteriores são esses, alongados durante a extensão e que limitam a extensão? O que tem de tecido mole mais anterior? O ligamento longitudinal anterior. Como ele está na frente da coluna, ele é alongado com a extensão. Então, ele ajuda a restringir o movimento de extensão do tronco. Então, o anterior, tá? O ligamento longitudinal posterior, não. Eu vou falar dele dentro das estruturas que limitam a flexão. Então, vem depois. Então, a extensão é limitada por alongamento do ligamento longitudinal anterior. Alongamento muscular também, né? Quando fazemos isso, esses músculos aqui mais anteriores não são alongados? Então, o alongamento dos músculos mais anteriores. E aí depois eu vou falar quais são os músculos mais anteriores, tá? Cervicais, lombares. Aqui na frente a gente tem, por exemplo, platisma, esternocleidomastoideo, o longo da cabeça e do pescoço. Aqui no abdômen, mais anteriormente, né, em nível lombar, nós temos o reto abdominal, os oblíquos interno e externo.
Então, essa musculatura mais anterior aqui da coluna vertebral é alongada na extensão e limita o movimento de extensão. Gente, estão acompanhando aí meu raciocínio? Acho que sim, né? Então, a extensão é limitada pelo alongamento destes tecidos moles mais anteriores. Espera aí que vem mais estruturas. Não tem órgãos e vísceras aqui assim? Torácicos, abdominais? Não tem, por exemplo, aqui do sistema digestivo, essas estruturas que fazem parte do sistema digestivo, elas não são alongadas quando a gente faz extensão? Aí, como elas são alongadas, gente, elas têm um limite de distensão. Então, um alongamento dos órgãos e vísceras mais anteriores também. Vou colocar aqui. Vísceras. Faltou o acento, peraí. E eu queria colocar mais uma estrutura. Disco. Quando eu faço esse movimento, gente, eu não abro aqui anteriormente a articulação intervertebral. Eu vou fazer isso aqui, né? Quando eu estendo o meu tronco, eu vou fazer só a extensão cervical, que facilita aqui para mim, do que já fazendo extensão lombar. Quando eu faço isso, eu não estou fechando aqui atrás, na minha coluna cervical, e abrindo aqui na frente. Quando eu faço extensão assim, eu fecho aqui atrás e abro na frente. Então, a parte mais anterior do disco, aquelas fibras mais anteriores, né, do ânulo, do anel fibroso, são alongadas também. Então, até essa parte mais anterior dos discos intervertebrais também ajuda a restringir o movimento de extensão. Então, anterior dos discos intervertebrais. Beleza? Ou seja, tudo que está localizado mais aqui na frente, todos os tecidos moles mais anteriores restringem o movimento de extensão, por serem alongados durante o movimento de extensão. Não tem aqui assim vias respiratórias, trato digestivo, não está tudo aqui na frente? Quando eu faço isso aqui, eu não distendo, eu não alongo isso tudo? Então, gente, alongamento de esôfago, de traqueia, tudo isso limita o movimento de extensão, aí no caso do pescoço, né, especificamente. Mas está dentro do contexto, né? A gente está falando de limitação no movimento de extensão do tronco, então a limitação da extensão cervical entra nisso. Isso. E aí agora o contato entre processos espinhosos. Então existe uma certa aproximação, um certo contato. Espera que eu estou errando na hora de digitar aqui. Existe uma certa aproximação, contato entre os processos espinhosos, eles não estão mais lá atrás. Quando a gente faz isso aqui, existe uma, como eu falei, as vértebras, né? Elas se abrem anteriormente e se fecham posteriormente. Então existe uma aproximação, um contato entre os processos espinhosos e isso também acaba impedindo que façamos uma extensão do tronco maior do que aqui temos. Obrigado. Tá bom? E flexão? Deixa eu escrever exatamente do mesmo jeitinho aqui. Eu coloquei como... Extensão limitada por. Então, agora é flexão... limitada por. Aí eu coloquei reticências e vim digitando, né? Então, agora, gente, o que limita esse movimento aqui? De flexão. Isso. Todos os tecidos moles posteriores, não só ligamento, né? Quando eu faço isso aqui, eu alongo todos os tecidos moles mais posteriores. Quais são os ligamentos mais posteriores? O ligamento longitudinal posterior, o ligamento amarelo, todos eles estão atrás dos corpos vertebrais, então são considerados mais posteriores, são alongados quando se faz flexão, limitam a flexão do tronco, portanto. O ligamento amarelo, não tem o supraespinhal passando lá atrás, bem lá atrás? É a estrutura mais posterior da coluna vertebral, o ligamento supraespinhal. Então, como ele está muito lá atrásão, quando a gente faz isso aqui, ele é bem distendido lá atrás. É o ligamento supraespinhal. Concordam que os ligamentos interespinhosos também, eles não estão lá atrás, entre dois processos espinhosos?
Quando eu faço isso aqui, eu não abro a face posterior da coluna, eu não afasto dois processos espinhosos, e aí os ligamentos interespinhosos são alongados. Músculo, tem músculo lá atrás na coluna? Quando eu faço uma flexão assim lombar, tem alongamento lá de tecido mole, alongamento de músculos posteriores? Tem. Depois a gente vai ver quais são os músculos posteriores. São aqueles que fazem a extensão do tronco. Eles fazem a extensão e, por serem mais posteriores, limitam a flexão. Por serem mais posteriores, fazem a extensão. E, pelo mesmo motivo, limitam esse movimento para frente. Músculos mais posteriores. O que tem de músculo mais posterior aqui? Deixa eu falar alguns para vocês. Trapézio superior. Não está aqui atrás? Trapézio superior, aqui assim, ó. Então, quando eu faço isso, os meus trapézios são alongados. Ilho costal, longuíssimo, esplênio da cabeça e do pescoço. Então, são exemplos de músculos posteriores alongados quando fazemos flexão. Tem os músculos paravertebrais, tem uma série de músculos correndo paralelamente à coluna vertebral lá atrás. Você acha ali processos espinhosos, quando você cai lateralmente os espinhosos, você cai em cima de músculos que estão ali correndo atrás dos processos transversos ao lado dos espinhosos. São chamados de músculos paravertebrais, né? Porque eles correm paralelamente às vértebras, paralelamente à coluna vertebral. Aí são vários os músculos, né? Como o longuíssimo, ilho costal e por aí vai. São posteriores. Eles estendem o tronco e restringem a flexão. Disco intervertebral também, só que não as fibras mais anteriores, agora a face mais posterior. Porque quando eu faço flexão assim, eu não fecho a parte anterior da coluna e abro aqui atrás. Ao abrir aqui atrás, são essas fibras mais de trás, mais posteriores do disco intervertebral, as distendidas. Então, vamos colocar lá, fibras mais posteriores do disco. Dos discos, né, gente? Quando eu faço flexão cervical, por exemplo, sempre o ânulo fibroso mais posteriormente em todos os discos cervicais é colocado em tensão. Ok? E não esqueçamos de fáscia, né? Tem uma fáscia grandona na coluna lombar chamada fáscia tóraco-lombar. Fáscia com SC. Origem, por exemplo, do músculo grande dorsal, que é o latíssimo do dorso. Ele começa nessa fáscia, que tem o formato de um losango lá na coluna lombar. Começa ali em T12, se prende nos processos, nas espinhas ilíacas pósteras superiores, e depois vai até o sacro, né? Então, quando eu faço uma flexão do tronco, assim, uma flexão lombar, essa fáscia lá atrás é distendida. Então, o alongamento desses tecidos moles mais posteriores todos, eu procurei especificar um pouquinho mais quais são esses tecidos moles mais posteriores. Então, esse conjunto de tecidos moles mais posteriores limita o movimento de flexão do tronco. Tá bom? E quer ver? Ó, vamos conversar sobre inclinação. Ó, quando eu faço inclinação para a esquerda, inclinação para a direita. Quem que está restringindo o movimento? Vamos bem direto ao ponto, assim. Tá. Músculos contralaterais. Né? Se eu faço uma inclinação para a esquerda, o alongamento dessa musculatura do lado direito limita essa inclinação para a esquerda. Além disso, como é que chama o ligamento que está aqui assim, ó? Que aqui dois processos transversos, quando eu faço isso aqui, dois processos transversos, eles se afastam, né? Eles estavam assim, eles fazem isso aqui. Como é que chama o ligamento que está aqui entre dois transversos? São vários aqui na cervical, na torácica, na lombar, e eles são alongados quando fazemos inclinação para o outro lado. Então, eles restringem a inclinação contralateral para o outro lado. São os ligamentos intertransversais. Não. Interespinhoso está lá atrás, entre espinhosos, né? Aqui, ó, lateralmente, deixa eu mostrar aqui melhor. Assim, né? Entre dois processos transversos, aqui assim, está o ligamento, faz de conta que aqui são os transversos cervicais, tá? Aqui assim. Então, entre dois transversos não espinhosos, aqui assim, mais lateralmente, a gente tem um ligamento intertransversal ou intertransversário. Quando eu faço isso, esses dois processos aqui transversos, eles se abrem, eles se afastam, alongando esse ligamento.
Então, o intertransversal, né, todos esses ligamentos intertransversários do lado direito, na cervical, estão sendo alongados quando eu inclino para a esquerda. Então, ligamentos intertransversais têm a função de restringir a inclinação para o outro lado, chamada contralateral. Tá. Vamos aos músculos? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou falar dos músculos cervicais, depois dos músculos lombares, tá? Não vou falar de todos são muitos os músculos da coluna, vou falar dos principais cervicais e lombares. E eu vou falar destes músculos dentro dos movimentos. Então vamos começar pela flexão cervical. Quais são os músculos que fazem flexão cervical? Pela lógica, para fazer flexão tem que estar localizado aqui na frente, né? A contração destes músculos mais anteriores puxa a cabeça para frente, gerando o movimento de flexão cervical. O que tem de músculo aqui mais anterior no pescoço? Basicamente, esternocleidomastoide, que está aqui assim. Aí na contração dos dois esternocleidomastóideos, a flexão cervical acontece. E aí não dá para palpar. O esternocleidomastoide sim, né? É palpável. Agora, esses que eu vou falar agora não são palpáveis, porque eles são muito profundos na face anterior do pescoço. Eles estão colados na frente dos corpos vertebrais cervicais, que são os músculos longos da cabeça e do pescoço. Tá? Então, longo da cabeça, longo do pescoço. Vamos colocar aqui. Então, longo da cabeça, mais... Estou falando dos flexores cervicais, tá? Então, longo da cabeça, longo do pescoço, eles são anteriores e colados na frente da coluna cervical, das vértebras cervicais. E o esternocleidomastoide, né, que foi o primeiro que eu citei, vai ser o último que eu vou colocar aqui no chat para vocês. ECOM são as primeiras letras de esternocleido-occipitomastoide, né, que é o esternocleidomastoide, mais conhecido como esternocleidomastoide. Mas como ele tem um pouquinho de fixação aqui atrás no occipito, ele pode ser chamado também de esternocleido-occipitomastoide. Então, esses são os flexores cervicais. Agora, vamos aos extensores. Então, quais são os músculos que fazem extensão? Depois a gente vai ver lombar, tá? Agora, só os movimentos cervicais, os músculos responsáveis por cada movimento da coluna cervical. Então, os flexores são estes aí, principalmente. Os extensores não são os mais posteriores, tais como trapézio superior. Os trapézios não estão aqui atrás. Tem o esplênios da cabeça e do pescoço. Eles estão localizados aqui assim, ó. Eles saem da cervical alta, se inserem na torácica alta, então eles estão nesse rumo aqui assim, ó. Esplênio da cabeça e esplênio do pescoço. Por estarem localizados mais posteriormente, também fazem extensão. E como eles são mais laterais aqui assim, eles inclinam e rodam também. Eles inclinam e rodam para o mesmo lado. A gente vai conversar sobre isso depois. Vamos terminar aqui essa extensão. Então, a extensão tem ação de trapézios superiores, né, do lado direito e lado esquerdo, esplênios da cabeça e do pescoço. E lembram do levantador da escápula? Você não Adroaldo, mas o levantador da escápula, ele atua na escápula. A função dele é movimentar a escápula torácica. Mas pela localização anatômica dele, ele acaba fazendo extensão cervical também. Ele começa na cervical alta e se insere mais ou menos aqui no ângulo superior da escápula. Então ele está aqui assim, ó. Quando ele contrai aqui, pá, extensão cervical. Então tem eles também, né? Os elevatores ou levantadores da escápula. São dois, porque tem um do lado direito e outro do lado esquerdo, né? Deixa eu só corrigir que eu errei aqui. Pronto. Coloquei no chat para vocês. Então esses são os músculos que fazem extensão. Rotadores agora. Quais são os rotadores da coluna cervical?
Gente, tem o esternocleidomastoide, ele está aqui assim, o esternocleidomastoide. Ele começa aqui, se insere aqui. Aí quando ele contrai aqui assim, ele roda o pescoço para o outro lado. Então, o ECOM, que vocês já sabem, que é a sigla de esternocleidomastoide ou esternocleidomastoide. Aqui também, nessa região, aqui assim, rodando também o pescoço para o outro lado, os escalenos anterior e médio. Existe uma síndrome compressiva, uma lesão no ombro chamada síndrome do desfiladeiro torácico. Ela é conhecida também como síndrome dos escalenos. É a compressão do plexo braquial, a gente já estudou o plexo braquial em ombro, né? O plexo braquial está nessa região aqui assim, ó. Essa região do ombro aqui é chamada de desfiladeiro torácico. Se o plexo braquial for comprimido aqui, o diagnóstico é esse, síndrome do desfiladeiro torácico. Mas, Adroaldo, por que você está falando disso agora? É porque geralmente a compressão, essa compressão neurovascular, né, desse plexo e da artéria e veia subclávias que estão passando por aqui, acontece pela hipertrofia dos escalenos. O aumento de volume dos escalenos anterior e médio costuma ser o motivo, a causa da compressão dessas estruturas. Porque é mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ó. Faz de conta que aqui assim tá o meu plexo braquial. Aí o escaleno anterior passa assim, imediatamente à frente. E o escaleno médio passa imediatamente atrás do plexo braquial, de artéria e veia subclávias. Se esses músculos ficarem mais volumosos, hipertrofiarem, a tendência é que o plexo braquial entre eles seja comprimido, gerando a síndrome do desfiladeiro torácico, tá? Numa outra oportunidade a gente conversa mais sobre isso, para não fugir muito aqui do assunto, tá? Agora, o que eu falei, claro, está dentro desse contexto de músculos rotadores, músculos escalenos anterior e médio presentes na coluna cervical. Aí eu tinha falado do esplênio também, né? Falei, o esplênio está mais aqui atrás, mais lateral, então estende, inclina, roda. A Nara falou sobre isso? Sobre a síndrome do desfiladeiro torácico? Bacana. Ela deve ter falado sobre essa síndrome compressiva quando repassou para vocês os testes especiais que diagnosticam Addison e Halsted. São dois bons testes especiais para o diagnóstico da síndrome do desfiladeiro torácico. Addison e Halsted. Foi nisso, né, que ela falou, não foi? Quando ela estava falando de avaliação do ombro para o diagnóstico da síndrome do desfiladeiro torácico. Ela está falando de Addison e Halsted e falou sobre isso, não foi? Acredito que sim. Addison e Halsted, vocês já estudaram esses testes? Coloquei ali então os rotadores, beleza? Coloquei ali os rotadores cervicais, tá? Esternocleidomastoide, inclinando para o outro lado, escalenos anterior e médio, inclinando para o outro lado, e aqui assim o esplênio, ou os esplênios da cabeça e pescoço, aí rodando para o mesmo lado, tá? Então quer dizer que esplênios da cabeça e do pescoço do lado direito rodam para a direita. Enquanto que esternocleidomastoide e escalenos anterior e médio rodam para o outro lado, tá? Contralateralmente, só esse detalhe. O que faltou aqui de movimento para a gente analisar a cervical? A inclinação, né? Gente, inclinação cervical é esse movimento aqui, ó. Quem que é o principal responsável? O trapézio superior, né? O trapézio superior não está aqui assim? Aí quando ele contrair aqui, ele puxa a cabeça para o mesmo lado, flexionando lateralmente a cervical. Então, vamos lá. Inclinação cervical é realizada pelo trapézio superior, o levantador da escápula ajuda. Levantador eu não gosto muito, eu prefiro elevador. Parece que levantador é mais popular, né? Elevador seria um nome mais técnico. Eu coloquei agora elevador da escápula, tá? Elevador da escápula. E o esplênio, mais uma vez o esplênio ajudando no movimento de inclinação agora, né? Que ele está aqui assim, então, como ele está um pouco mais lateralmente, ele acaba inclinando o pescoço para o lado dele também.
Quero ver vocês decorarem isso tudo. Muito músculo, né? E olha que eu estou dando uma filtrada, hein? Eu estou deixando alguns menos importantes de fora. Esses seriam os mais importantes. Vamos para a lombar? Lombar é legal. Muito músculo importante fazendo o movimento lombar. E começamos pela flexão. Quem faz esse movimento aqui de flexão lombar? Né? O tronco vai para frente, a coluna vertebral se dobra anteriormente. Então, flexão lombar é o assunto do momento. É o movimento que a gente vai analisar. Músculos mais anteriores ou mais posteriores fazem flexão? Não estou perguntando quem limita, tá? Mudou totalmente agora o assunto. Agora eu quero saber quais são os músculos que fazem flexão. Os que estão na frente ou os que estão atrás? Qual é a musculatura que tem que agir para que esse movimento aconteça? Boa, Ana, participando bem hoje aí. E acertando tudo. Quase tudo, né? Já está acertando bem. São os músculos mais anteriores. E quais são os músculos mais anteriores que estão no abdômen aí? Gente, o mais importante é o reto abdominal. Né? Quando se faz abdominal, se pensa principalmente, quando se faz o exercício, né, abdominal, se pensa em principalmente fortalecer reto abdominal. São dois, né? Tem um do lado esquerdo e outro lado direito, assim, que vão descendo bem na linha média, bem no centro aqui da face anterior do abdômen. É reto abdominal. E localizados um pouquinho mais lateralmente no abdômen, mais na frente, mais lateralmente no abdômen, né? nos flancos e mais anteriormente, estão os oblíquos. Os oblíquos interno e externo. Como eles estão na frente, eles acabam fazendo flexão lombar também. Vamos lá. Reto abdominal. E agora os oblíquos interno e externo. E tem um que foi estudado em quadril, mas ele tem origem na coluna lombar, tem origem mais anteriormente, lateralmente na coluna lombar, que é o ilio-psoas. O ilio-psoas está aqui na frente, ele flexiona o quadril, mas ele ajuda na flexão lombar também. Como ele sai da coluna lombar, quando ele contrai, ele puxa a lombar para frente, flexionando-a. Então, ilio-psoas também. Certinho? Esses são os flexores. Agora, os músculos que fazem extensão lombar. Bom, eu falei do ilho costal, né, há pouco, né? O ilho costal ele está lá atrás, é um músculo paravertebral, né, que corre assim, saindo das costelas, indo em direção ao ilíaco lá atrás. Então ele é um extensor lombar. Tá? Então o ilho lombar, mas não é o único, né? Tem outros aí que fazem o movimento de extensão. Eu vou colocar assim, ó, paravertebrais, porque tem vários músculos que estão passando atrás da coluna lombar e que descem assim, paralelamente à coluna vertebral, à coluna lombar. Aí eles juntos formam os músculos paravertebrais. Então, o músculo... Opa, ilho lombar não, eu coloquei ilho lombar aqui, ainda bem que eu não mandei para vocês ainda. Ilho costal. Acho que eu falei o nome certo e coloquei ilho lombar. Ilho lombar é o ligamento, tá? Ilho costal é esse músculo paravertebral localizado mais posteriormente. E tem vários músculos pequenininhos chamados multífidos. Eles estão mais atrás na coluna vertebral. Eles estão tanto na cervical, quanto na torácica, quanto na lombar. Eles começam num processo espinhoso e terminam 2 ou 3 processos transversos abaixo. Então, existem vários multífidos, né? Saindo de espinhoso e indo parar 2 a 3 processos transversos abaixo. Então, existem vários multífidos. E por estarem mais atrás, eles acabam participando do movimento de extensão. Multífidos. Alguns chamam de multifídeos, tanto faz. Multífidos. Tá aí. Músculos que fazem a extensão lombar. Ilho costal, paravertebrais e os multífidos. E agora, músculos que fazem inclinação e rotação. Na coluna lombar. Inclinação e rotação lombares. Os multífidos, mais uma vez, porque como eles estão um pouco mais lateralmente, né, começam em espinhoso,
se insere em processo transverso 2, 3 níveis abaixo, quando ele contrai, ele tanto inclina quanto ele roda para o outro lado. Então, multífidos aparecendo mais uma vez. E os oblíquos também. Aí, gente, uma maneira de... Deixa eu digitar aqui, depois eu vou explicar isso. Oblíquo interno e oblíquo externo, tá? Que são aqueles localizados aqui, né? No abdômen aqui assim. Aí tem o oblíquo externo, que é um pouco mais superficial. Deixa eu levantar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Então aqui assim estão os reto-abdominais, né? Direito e esquerdo. E aqui assim, ó, mais lateralmente, anteriormente, estão os oblíquos interno e externo. O oblíquo externo está assim. É como se você fosse colocar a mão no bolso, né? Quando você vai colocar a mão no bolso assim, você está acompanhando as fibras do oblíquo externo. E por baixo do externo está o oblíquo interno, com as fibras no outro sentido, no sentido oposto. Então, assim estão as fibras do oblíquo externo. E assim, por baixo estão as fibras do oblíquo interno. Aí esses músculos, eles flexionam o tronco, eles puxam o tronco para frente, mas ao mesmo tempo eles rodam, eles inclinam. E um inclinador do tronco importante, vou acrescentar aqui, é o quadrado lombar. Ele começa ali naquele espaço da coluna lombar entre as últimas costelas e a crista ilíaca, então localizado mais aqui atrás. Ele tem origem nas costelas, tem inserção na crista ilíaca, então quando ele contrai, ele faz isso aqui. Quando ele contrai do lado direito, por exemplo, contrai, ele puxa as costelas do lado direito para a direita, fazendo uma inclinação à direita. Então, vou colocar aqui. Aqui, a inclinação também é feita pelo quadrado lombar. Tá? Não confunda o quadrado lombar com quadrado femoral, né? Quadrado femoral a gente já estudou em quadril, né? Músculos pelvitrocantéricos, soltadores externos do quadril. Aqui é quadrado lombar. Então, é um músculo que está localizado naquele espaço entre lombar, as últimas costelas e a crista ilíaca, nesse espaço aqui. Aí, quando ele contrai aqui assim, ele faz isso aqui com a coluna vertebral. Ele inclina a coluna para o mesmo lado. Tá? Então, ele é um inclinador da coluna lombar homolateral, né, para o mesmo lado. Ele puxa a coluna para o lado dele, ele faz uma inclinação, portanto, para o seu lado. Certinho? Vou parar aqui.